Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo do nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Está começando mais um podcast. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Vocês estão sempre aí acompanhando os nossos vídeos aqui no meu canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. E você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no meu canal, ainda dá tempo. Se inscreva no meu canal agora, ative e aperte o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente fizer um vídeo ao vivo aqui no meu canal no YouTube. E já peço a vocês para compartilhar. Curta, comente e compartilhe. Ajude a divulgar o nosso trabalho. E vamos embora começar mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio, com seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Vem comigo, meu povo. O tema, o assunto que nós iremos tratar, que nós iremos abordar no nosso podcast de hoje, vamos falar sobre as histórias do rádio. Tem muitas histórias, histórias emocionantes, histórias de superação, de vitória, de conquista, que a gente que faz o rádio diariamente, a gente escuta. Ouvintes, pessoas de perto, pessoas de longe, os internautas que enviam mensagens, que mandam carta, contando um pouco das suas histórias. Então são histórias interessantes, importantes e queremos compartilhar com você neste episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Já ouvimos, eu, por exemplo, já ouvi inúmeras, ao longo desses 10 anos de profissão, inúmeras histórias de ouvinte que compartilharam suas histórias no rádio. E uma delas me chamaram muita atenção. Poderia citar aqui diversas, foram muitas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui trazer como exemplo um ouvinte que sofreu um acidente, ficou paraplégica e precisava muito da cadeira de roda, precisava de uma cadeira de roda. Não tinha condição, o seu benefício foi negado e foi uma luta muito grande. E ela passou a acompanhar rádio. Ela não tinha o hábito, o costume de ouvir rádio. Mas depois do acidente, ela passou a ficar em casa, debilitada, numa cama, e passou a ouvir rádio. E quando ela parou em uma estação de rádio, estava fazendo uma divulgação para os ouvintes se reunirem e ajudarem a comprarem cadeira de roda para doar às pessoas que estavam precisando. E daí ela se interessou por rádio a partir deste exato momento. E daí ela se inscreveu, mandou uma carta para a rádio e conseguiu, graças a Deus e graças ao rádio, conseguiu a sua cadeira de roda. Daí a sua vida começou a melhorar e daí ela criou um amor muito grande por rádio. Ela diariamente ouvia rádio. Não simplesmente porque ganhou uma cadeira de roda através da rádio, mas simplesmente passou a ser o seu companheiro, porque daí ela não tinha mais condição de estar saindo todo instante, então ela passou a ficar mais em casa e daí, infelizmente, os seus amigos não o visitavam com frequência, os seus familiares trabalhavam, não tinha muito tempo para ficar com ela e a solidão tomou conta do seu coração, mas a partir deste exato momento que ela conheceu o rádio e passou a ouvir rádio diariamente na sua casa e conseguiu a sua vitória, a sua conquista de conquistar a sua cadeira de roda, o rádio passou a ser o seu companheiro indispensável. E daí ela escreveu uma carta compartilhando essa história de superação. E através da cadeira de roda, ela conseguiu superar o trauma, o medo, a solidão e todos aqueles obstáculos que ela estava enfrentando naquele exato momento por conta daquele acidente de moto que a deixou paraplégica. Então são histórias emocionantes de superação que a gente ouve através dos ouvintes que tiveram a história de superação, como dessa jovem Rebeca Maria, de 50 anos atrás. Ela escrevia para a Rádio Jornal do Comércio. Na época ela tinha 24 anos. E com 50 anos de idade, ela criou coragem, depois de
ter enfrentado toda essa dificuldade de escrever e de contar a sua história. A sua reportagem foi emocionante. As pessoas que foram, a equipe que foram entrevistar ela, se emocionaram e se alegraram com a vitória e com a conquista de Rebeca Maria, que com 24 anos sofreu esse acidente e com mais de 50 anos ela abriu seu coração, contou a sua história e a equipe da Rádio Jornal foi lá gravar essa matéria com ela. Então é interessante, são histórias de superação, momentos de alegria. Então o rádio é mais do que um veículo de comunicação. O rádio é o companheiro que você ouve diariamente, de manhã, tarde, noite, madrugada, é o seu companheiro indispensável. Principalmente para aquelas pessoas que moram só, que não têm muitos amigos, que não têm familiares por perto, que moram só, que se sente solitário, mas quando liga o rádio, o locutor é o seu amigo, o rádio é o seu amigo indispensável e diariamente você tem aquele contato e passa a ser o seu amigo. Muitas vezes você nem conhece o locutor, mas passa a ser o seu amigo indispensável de todos os dias, você acompanhando e você ouvindo o rádio. Então são histórias de superação, de alegria. E essa história dessa jovem me emocionou muito. Porque a Rádio Jornal tem esse projeto de doar cadeiras de roda. E tem muitas pessoas que precisam. E você vê que a união faz a força. Então os ouvintes se reúnem, não só para doar cadeira de roda, mas para ajudar diversos projetos sociais, diversas ações sociais. Então o público, os ouvintes são amigos. Muitas vezes um não conhece o outro, mas torna um laço de amizade, de amor, de carinho. E eu já fiz um programa de rádio onde eu consegui reunir um grupo de ouvintes que não se conhecia, mas que ouviam diariamente o programa que eu apresentava em uma emissora de rádio. E aí fizemos uma festa muito bacana, muito sensacional, reunindo os amigos do rádio. Eram ouvintes meus, mas um não conhecia o outro. E daí foi um dia muito emocionante, muito bacana, onde a gente conseguiu reunir todos eles, cada um com uma história bonita, histórias emocionantes, de superação, de alegria, que a gente conseguiu compartilhar e reunir, marcar um encontro e foi muito bacana. Então o rádio é uma família. A gente não, muitas vezes a gente não conhece as pessoas que nos ouvem, muitas vezes moram perto, moram longe, que não tem um contato com a gente, que não conhece a gente pessoalmente, mas torna um laço de amizade, de carinho, de amor, e isso é que é o importante. E eu sou grato a Deus por esta profissão, há 10 anos nessa profissão, e todos os dias eu conheço pessoas novas, faço amizade, muitas vezes não conheço pessoalmente, mas ligam, acompanham o meu trabalho, gostam do meu trabalho e isso é gratificante. É muito alegre saber que temos muitos amigos espalhados no Brasil inteiro que a gente faz através do rádio. Então o rádio é um veículo de massa, um veículo de comunicação que além de informar, de entreter, de levar a prestação de serviço e utilidade pública para os rádios ouvintes, nos torna próximos, nos tornam amigos e se forma uma grande família. Então a todos os meus ouvintes, a todos os meus amigos, meus fãs e aqueles que admiram e que gostam do meu trabalho, um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Então o nosso podcast, Os Amigos do Rádio, neste episódio conta falando sobre a história dos ouvintes, história de superação. E se você tem uma história como essa, você pode compartilhar conosco, deixando o seu comentário, deixando a sua mensagem no comentário deste vídeo e com certeza estaremos entrando em contato com você, ou senão você pode falar conosco diretamente através do nosso WhatsApp 984 55 33 17. Fale conosco, conta a sua história, uma história marcante, uma história interessante, uma história de superação que você passou e que quer compartilhar conosco para a gente divulgar aqui no próximo episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Pronto, meus amigos e minhas amigas, queremos agradecer a você pelo carinho, pela audiência e a gente deixa o encontro marcado para o próximo episódio de mais um podcast Os Amigos do Rádio. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tamo junto e misturado. E não se esqueça de compartilhar, curtir e de comentar os nossos vídeos e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Davi Pereira na rede.
Um abraço, tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, meu povo!